que as pessoas comparam Deus na vida de alguém por aquilo que ela possui, por aquilo que ela conquista. Então a pessoa está bem financeiramente, está dando tudo certo para ela. Não, essa pessoa ela é de Deus. E aí se ela está passando por luta, com dificuldade, essa pessoa está precisando de Deus, ela está longe de Deus. E é uma comparação equivocada, porque a gente vê lá em Mateus, capítulo 7, Jesus falando que naquele grande dia muitos vão chegar e vão dizer, né, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz maravilhas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Então eram pessoas que tinham autoridade espiritual, pessoas que estavam bem, mas que Deus não estava reconhecendo aquilo. Então tem pessoas que hoje estão bem e pensam que o estar bem significa que está com Deus. E às vezes quem está de fora também tem esse tipo, né, de entendimento. Se a pessoa está vivendo de modo, está tudo bem com ela, ela tem Deus. E não, no mundo tereis aflições. Eu preciso do Espírito Santo e ter caráter. E esse caráter é o que vai chamar a atenção para que as pessoas se convertam a Deus. Olá, queridos! Mais um podcast começando, juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada. Já pegue a sua arma de fé e abra em Oséias, capítulo 12. Estamos nos encaminhando já para o final deste livro e como tem nos edificado. Tenho certeza que hoje também, cada ensinamento, cada versículo, cada revelação vai ser para sua edificação também, vai ser para te transformar, deixar mais parecido com Cristo, para você ficar um pouquinho mais ali, conhecer, né, mais do coração do nosso Pai Celestial. Então vai ser um estudo rico e vai ser para te abençoar, te edificar. Então sempre abra a Bíblia e pegue aquele caderno para você registrar tudo que mais lhe saltar aos olhos. Combinado? Hoje é Oséias 12 e quem está aqui comigo para poder participar desse estudo, começo apresentando ele, pastor João Merino. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite, dona Júlia, pastor Fernando, aos amigos que estão acompanhando e que Deus venha dirigir. Aliás, o Espírito Santo é ele o autor e o consumador e está neste lugar para abençoar. Sejam todos de casa abençoados por este programa. Amém. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. E quem também está conosco, o pastor João já deu um spoiler aqui para vocês. É o pastor Fernando Freire. Que bênção te receber mais uma vez, pastor. Seja bem-vindo. A bênção é minha, eu que estou sendo abençoado no programa. Deus abençoe a senhora, a dona Júlia, o pastor João. Eu tenho a certeza que Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. À medida que a gente vai entendendo mais da palavra, a gente vai crescendo e que a gente possa ter um grande crescimento aqui em nome de Jesus. Exatamente. Já são mais de 200 programas que estamos juntos aqui no podcast. Glória a Deus, Ele que está nos sustentando e nos revelando a palavra, né? A gente vai percebendo tudo aquilo que em nós precisa ser mudado e assim, até o dia em que Ele nos chamar, né? Todos os dias a gente sempre tem algo ali para melhorar e hoje também vai ser um dia de muita instrução para todos nós. E eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Fernando, apresentando esse momento a Deus. Pode ser, pastor? Sim, vamos sim. Amém. Vamos fazer uma oração, tenha certeza que Deus vai edificar esse programa e vai abençoar a sua vida. Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, apresentamos, ó Deus, essa programação diante de Ti, e eu creio, Deus, que aonde chegar essa programação vai chegar uma bênção do Senhor. O Senhor é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos, e damos liberdade ao Senhor Espírito Santo de estar entre nós e nos guiar, Pai, nessa programação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor. E é assim, é com liberdade. Ele que é o professor aqui, quem está comandando o podcast bíblico, é o Espírito Santo. E ele te alcança aí aonde você estiver, tá? Pode ser só no fone de ouvido, você ouvindo a gente dentro do ônibus, mas Deus está te alcançando aí onde você está e falando com você. Então, abriu a sua Bíblia, Oséias capítulo 12. Nós temos aqui o título, né? A controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Aqui a gente vai ver uma comparação também com Jacó. Nós vemos nesse texto, né, uma continuação onde Oséias vai agora relembrar Jacó, o patriarca, e vai espelhar, comparar com o povo. E a gente vai ver como eles são em horas parecidos, mas nós vemos uma grande diferença entre o povo de Israel e Jacó. Né? Então aqui a gente vai estudar e já no versículo
no primeiro e no segundo versículo, a gente lê assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo o dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Aqui a gente já tem muito conteúdo, e assim como já estamos vendo em capítulos anteriores, isso vai se estender até o final deste livro, nós vemos as acusações de Deus contra os erros, os pecados da nação de Israel contra o Reino do Norte. Também fala um pouco de Judá, mas é principalmente sobre o Reino do Norte. E a gente vê que Israel está ali investindo as suas forças, o seu tempo, o azeite, né? Isso também tinha um valor na época, até hoje, né? Com certeza tem. Mas o que eu quero dizer é que eles estavam investindo tempo, esforço, dinheiro, energia em coisas vazias, na Síria, no Egito, sendo que não tinha direção nenhuma de Deus para eles fazerem isso. Eram nações pagãs, como já falamos aqui em capítulos anteriores. Então aqui Deus os compara com o vento, né? É uma vaidade, é uma ilusão. E quantos não estão assim hoje? Como se fosse correndo atrás do vento. Tentam de todas as formas, mas não conseguem. Pastor João, a gente até já sabe a resposta, né? São pessoas que estão ali fora da direção de Deus. É verdade. Todos nós precisamos da direção de Deus. Tem pessoas que lutam e quando elas alcançam algo na sua vida, elas percebem que não valeu de nada. Elas não estão realizadas. Já vi muitas pessoas que lutam para alcançar um objetivo e quando chega, percebe que aquilo ali não satisfez a alma delas, né? Agora? E agora? O que eu vou fazer? Então, nós precisamos de buscar a Deus, porque Deus ele vai falar da nossa verdadeira identidade. Hoje, a gente percebe muitas pessoas que não sabem qual é a sua própria identidade. Elas estão perdidas, porque o mundo ele vai querer padronizar todos num caminho. E Deus, ele dá liberdade para cada um de nós. Quando eu busco Deus, eu vou ter liberdade para entender muitas coisas que a maioria não entende. E aí eu não vou correr atrás do vento. Para muitos que estão observando, vai parecer que eu estou correndo atrás do vento. É como o pai que, quando tem um filho, ele deseja o sonho que ele queria para ele não realizou no filho. E às vezes Deus tem um propósito diferente. Deus ele tem propósitos para cada um de nós. E quando buscamos a Ele, vamos entender este propósito. E para você que está aí me acompanhando, se Deus te deu um propósito, não fique aí antenado no que as pessoas vão falar. Ah, mas este propósito não dá futuro, não vai dar lucro, esse propósito aí não vai me levar a lugar nenhum. Se é Deus que te deu direção, siga, porque esse propósito ele vai satisfazer a sua alma. Exatamente, até porque o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, né, deixou esse ensinamento para nós, que ele não corre como quem corre atrás do vento, mas é algo certo, né? Ele tem certeza daquilo que ele está fazendo, Deus deu a palavra, Deus está com ele, Deus está dirigindo os seus pés, então ele não vai tropeçar, e assim é com todo, não é só com Paulo, né? Para todo aquele que ouve a voz de Deus, que é obediente aos ensinamentos que o Pai dá para cada um de nós. Então a gente não corre como corre atrás do vento. Nós vemos que esse povo aqui estava ali abandonado à própria sorte. Eles estavam ali fazendo coisas que eram convenientes, porque já que estavam sozinhos, já que Deus, né, havia se retirado, não porque Deus é mau, nós vimos isso, mas o povo, na sua rebeldia, se afastou de Deus. E nisso, sem a bênção, sem a direção, eles estavam abandonados à própria sorte, né? Claro que Deus estava com os olhos atentos sobre eles, mas não tinham a direção de Deus. Então foram buscar refúgio na Síria, o azeite levaram para o Egito, enfim. Mas qual que deve ser a questão para a gente poder refletir no dia de hoje, né? Que esse povo estava abandonado à própria sorte, estavam ali entregues aos desejos do coração. E será que nós estamos construindo a nossa vida debaixo de uma conveniência, né, naquilo que mais serve naquele momento, mesmo que sem a direção de Deus, ou uma convicção, como nós falamos aqui? Paulo corria não como quem corre atrás do vento, mas era certo. Não vivia na conveniência, né, pastor Fernando? Mas era na convicção. Na convicção, a pessoa tem que ter a certeza do que ela está fazendo. Ela tem que ouvir a palavra, entender a palavra e, como o pastor falou, viver o que a palavra fala.
Porque se a pessoa está na palavra, ela está protegida, ela está guardada. Então, ela vai começar a investir o tempo dela naquilo que vai edificá-la. Sem a direção da palavra, a pessoa vai gastar o tempo em coisas vazias. Ela vai só perder, ela vai só se arruinar. E quando a pessoa investe em Deus, ela tem uma palavra, tem que ter uma palavra. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, 23, ele falou assim, retenhamos firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quando Deus faz uma promessa na palavra, a gente pode ficar firme, a gente pode investir tudo ali, acreditar no que ele falou, porque o que ele falou ele vai cumprir. Então, tem que investir o tempo na coisa certa, no tempo certo, para que você possa crescer e produzir cada vez mais. E a visão de Deus é que o povo seja produtivo, e não seja um povo que busque uma coisa ou outra e nunca tem nada, que continua vazio. Exatamente. Nós temos que ser cheios da presença de Deus. E aquele povo estava sendo agraciado porque o profeta estava trazendo a palavra de Deus. Então, o profeta, mesmo aquele povo errando, o profeta estava dando uma base, um fundamento para aquele povo não viver dias maus, para que eles pudessem viver a abundância e a vontade de Deus. Exato. Deus sempre vai falar conosco, né? Ainda que seja para essa chamada de atenção, mas ele nunca vai fazer algo sem dar essa palavra. E que você não tome nenhuma decisão sem ter uma palavra, sem estar embasado naquilo que Deus está te orientando. Ainda que pareça loucura, né? O pastor João falou aqui, ainda que os outros falem, questionem, julguem, mas se você está debaixo da palavra, você tem a maior segurança deste mundo. Não importa o que os outros estão dizendo. Nós vemos aqui que Judá também vai ser responsabilizada, né? A gente vê lá no meio não vou lembrar o capítulo exato, mas a gente vê que Judá ainda tinha esse tempo mais de misericórdia, porque teve reis que fizeram ali o culto a Deus, né, que instituíram isso para a nação, ao mesmo ponto que no Reino do Norte os reis estavam ali pecando e levando o povo a pecar também, juntamente com os líderes, mas Judá teve um tempo a mais de misericórdia, o Reino do Sul. Mas nós vemos que agora não só Israel, mas Judá também vai ser responsabilizado. A gente vê que uma hora chega, né? A conta sempre vai chegar. No versículo 3 ao 6, vamos ler? Aqui tem uma comparação interessante que vai falar de Jacó. No ventre, pegou no calcanhar do seu irmão e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe, lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Esse versículo é muito interessante e de cara a gente vê essa comparação do povo de Israel com Jacó. E é interessante porque nós vemos Jacó tendo aquele título, né, de o enganador, mas o que chama atenção é que ele foi tratado pelo próprio Deus. E pastor João, ele alcançou restauração. A misericórdia de Deus, né? Deus, ele é como um pai que ama o filho. Por mais que o filho erre, sempre vai ter chance se o filho se arrepender. Você vê que o que mais o pai espera é que o filho reconheça, né? A própria parábola do filho pródigo mostra isto. Né? Você vê que o pai deixou o filho ir, mas quando o filho volta, ele recebe de braços abertos. E Deus, ele é misericordioso. Não importa o quanto, né, a pessoa ela tenha errado na vida. Tem pessoas que falam, pastor, mas o meu pecado não tem perdão. Não, Deus, ele perdoa quando a pessoa está arrependida. Às vezes a pessoa, ela pega, por exemplo, na Bíblia e fala, mas o meu pecado é contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem perdão. Se a pessoa está falando isso, ela não pecou contra o Espírito Santo. Tem uma parte que o missionário ele fala que quando a pessoa ela peca contra o Espírito Santo, ela não quer saber mais de buscar a Deus. Ela não fica pensando, e meu pecado é contra o Espírito Santo. Se ela pensou isso, ela não pecou contra o Espírito Santo. Então, para você que está acompanhando, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia, está se renovando na tua vida também. Não importa o que tenha acontecido no passado, Deus, ele está tratando a cada um de nós, a mim, a cada um, no dia de hoje. Ele quer que a pessoa, assim como Jacó teve a misericórdia de Deus, assim também a misericórdia alcança cada um de nós.
Exato, nós vemos o retrato de Jacó em comparação com a nação de Israel. Nós vemos que ambas as histórias, nós vemos os altos, as grandes vitórias e os baixos, no caso, os momentos de dificuldade, momento em que estavam mais frios, mais distantes, mas em Jacó a gente vê essa diferença de que ele voltou-se para o Senhor, que teve a sua história completamente transformada. Era Jacó, o enganador, mas agora se chama Israel, né? Pode até confundir, mas quando falamos da nação de Israel, a gente vê um comportamento completamente diferente. Estavam se afastando e se afastavam a cada dia mais. E isso nos mostra como é a jornada do cristão, muitas vezes, né? Que tem esses altos, tem os baixos. Mostra que a nossa vida espiritual, ela vai exigir lutas, vai ter combates, mas precisamos insistir, precisamos ser pessoas que correm atrás, que se esforçam também e que correm para o Senhor, como falamos aqui em programas anteriores. Nós vemos que a nação de Israel desistir nas primeiras dificuldades. Na primeira dificuldade, pastor Fernando, já ia buscar refúgio em outra nação. Na primeira dificuldade, já abandonava Deus. E nós vemos Jacó, que foi tratado, né, por muitos anos, mas que a sua história foi completamente transformada pelo Senhor. É porque ele estava perseverando naquilo que ele desejava mudar. Ele tinha uma história a ser mudada. Era a oportunidade que ele tinha. E as pessoas não querem perseverar. Porque o perseverar vai ter trabalho. E muitas vezes a pessoa quer mudar a história, tem que ter um trabalho. Na batalha que fala que ele passou a noite lutando com o anjo de Deus. É trabalhoso e a pessoa não quer trabalho. Muitas vezes a pessoa não quer pagar um preço de resgatar aquilo que ela deixou para trás. Muitas vezes a pessoa se afasta da presença de Deus, só que ela tem que começar tudo de novo. E a pessoa não quer começar de novo, ela quer começar um passo à frente. Mas se ela parou ali, ela vai ter que voltar, ela vai ter que retroceder. É como fosse uma gincana. Você montou lá aqueles dominó lá que as pessoas montam assim. Caiu tudo. O que fazer aqui de novo? Tem que montar tudo de novo. Se esbarrar, caiu. Mas a pessoa quer começar de novo, não quer. Aí não quer reconhecer, aí acaba deixando o coração endurecer, não tem um reconhecimento, ela até sabe que está errada, mas não quer reconhecer a Deus. Mas a hora que ela reconhece, aí a palavra de Deus começa a mudar a vida dela. Provérbios capítulo 3, versículo 6 fala: reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Mas tem que reconhecer. E para reconhecer, vai ter trabalho para começar de novo. Mas comece. Se começar de novo, Deus restaura. Jacó quis recomeçar. E Deus mudou a história dele em nome de Jesus. Além de mudar o nome, mudou o nome dele, e Deus também tocou no nervo da coxa dele, né? Ele ficou ali sempre que ele andava, ele deveria de lembrar daquele momento em que ele teve aquela batalha ali em busca de Deus e para sempre reconhecer Deus na vida dele, porque ficou a marca no corpo dele. Inclusive, até queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso, porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus está falando, e o Senhor será o seu memorial, lembre-se do Senhor. A gente vê o texto várias vezes falando sobre isso. E aconteceu com Jacó, e assim também Deus está chamando a nação de Israel para se lembrar. Se perderam cultos com idolatria, estava com o coração dividido, era uma nação que estava entregue cada vez mais ao pecado, os líderes já tinham se corrompido, o rei, toda a nação já estava a passos largos ao abismo. Mas Deus aqui está relembrando. Ao falar de Jacó, não só compara, mas traz logo um exemplo que é dos patriarcas, que é para o povo realmente trazer à memória quem eles são, né? E aquilo que Deus quer fazer, não só neles, mas através deles também. E eles também tinham o costume de ler a lei, de falar de toda a história. Então, havia uma tradição. Então, desde criança, eles eram acostumados a entender a origem deles, né? De onde eles vieram, né? O Deus que resgatou eles. Então, eles tinham este costume. E eles acabou no esquecimento, né? Então, você vê que eles não ligavam para isto. Ficou no passado, né? Você vê que, no caso de Jacó, ficou na própria carne dele. Então, ele ficou ali tendo Deus, o memorial, né? O Senhor dos Exércitos, o seu memorial. Exato. E o que nós estamos fazendo nas nossas vidas para poder deixar claro esse memorial de honra ao Senhor, de todas as obras e os favores que Ele tem feito sobre nós, né? Será que estamos realmente trazendo a memória? Ou na primeira dificuldade, né, a gente se esquece de tantas outras vezes que Deus foi conosco. Aí você pensa, não, agora eu estou sozinho. Poxa, meu amigo, olha, vamos trazer a memória, né? Vamos voltar aqui a lembrar de quantas vezes Deus foi, vai continuar e assim será para sempre. Nosso Deus, Ele não muda. Então, precisamos nos esforçar a isso, né? O Senhor será o seu memorial, memória espiritual. E a gente vê no versículo 6 que é um chamado direto para o povo, para voltar, né? Essa conversão, que é um movimento diário,
Vemos também a chamada de atenção para poder guardar a misericórdia, a praticar o juízo e esperar no Senhor, né? Confiar no Senhor. E do versículo 7 ao 9... eu vou ler com vocês, está escrito assim, versículo 7. É um mercador, tem balança enganosa em sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão. E pelo ministério dos profetas proporei símiles. Então, aqui a gente vê até o versículo 9, né, tem bastante conteúdo. E a primeira coisa que a gente observa é que Israel se comporta como um comerciante corrupto. Vemos uma Israel totalmente presunçosa, gananciosa e que pior, pastor Fernando, ainda está achando que ter riquezas, que tudo aparentemente está bem, significa a bênção de Deus na minha vida. E olha que não é. Quantas pessoas, né, avarentas, e aqui isso não quer dizer que são só as pessoas com muita condição, que tem gente que tem pouco, mas é avarenta. Tem gente que tem muito e não é avarenta, né? Vários contextos aqui a gente pode abordar. Mas como nós observamos isso? Pessoas que são gananciosas, avarentas e que acham que ele tá com dinheiro é sinal de ter a bênção de Deus e não é bem assim. É porque vai levando as coisas para a normalidade, né? Acho que é normal. Eles estavam agindo como fosse normal. Como fosse uma maneira deles normal, um trabalho normal. E, infelizmente, o mundo está assim. As pessoas, muitas vezes, acabam vivendo de uma maneira desonesta, agindo como fosse normal. Elas não conseguem entender que aquilo é fora do normal. Aí, trazendo já para o Novo Testamento, em Lucas capítulo 19, a Bíblia fala do Zaqueu. O Zaqueu, ele, de uma maneira assim, ele agia bem igual desse povo aqui. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele desejou aquilo ali, de ver Jesus. A Bíblia fala que um Jesus que na casa dele, ele começa por ele mesmo colocar tudo para fora. Ó, vou pegar tudo que eu tenho aqui, vou dar para os pobres. Se desfraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ele estava entendendo que aquele lucro que ele teve foi um lucro de uma maneira errada. Ele estava usufruindo de alguém. E esse povo aqui achou que era tudo normal. Ele estava normalizando uma situação que estava completamente errada. E, infelizmente, hoje o mundo está assim. As pessoas estão normalizando. Acaba o errado ficando certo e o certo ficando errado. Só que nós temos que seguir aquilo que a Bíblia fala e o certo é, se tem algo errado, a gente tem que confessar ao Senhor. Se nós confessarmos a Ele, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Nós temos que não deixar a normalidade entrar no coração, mas sim o que a palavra fala e fazer o que é correto. Exato. E o que é interessante aqui, que as pessoas comparam Deus na vida de alguém por aquilo que ela possui, por aquilo que ela conquista. Então a pessoa está bem financeiramente, está dando tudo certo para ela. Não, essa pessoa ela é de Deus. E aí se ela está passando por luta, com dificuldade, essa pessoa está precisando de Deus, ela está longe de Deus. E é uma comparação equivocada, porque a gente vê lá em Mateus, capítulo 7, Jesus falando que naquele grande dia muitos vão chegar e vão dizer, né, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz maravilhas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Então eram pessoas que tinham autoridade espiritual, pessoas que estavam bem, mas que Deus não estava reconhecendo aquilo. Então tem pessoas que hoje estão bem e pensam que o estar bem significa que está com Deus. E às vezes quem está de fora também tem esse tipo, né, de entendimento. Se a pessoa está vivendo de modo, está tudo bem com ela, ela tem Deus. E não, no mundo tereis aflições. Eu preciso do Espírito Santo e ter caráter. E esse caráter é o que vai chamar a atenção para que as pessoas se convertam a Deus. Pior ainda é a pessoa que, por conta das riquezas, ela acha que aquilo é a segurança dela. Faz disso um Deus, né? E aí se tornou completamente errado, tomou o lugar do Senhor. Tá errado, a gente já falou aqui em tantos outros programas. Aqui no versículo 9 ao 10 a gente pode ver Deus mais uma vez, não só com Jacó lá no início, mas mais uma vez aqui ele está relembrando o povo sobre a sua real identidade, que se necessário for, vai fazer eles habitarem em tendas mais uma vez. Te lembrou alguma coisa? A gente estudou aqui no podcast bíblico, né? O povo no deserto, o povo que estava ali na sua situação de maior vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo de maior dependência no Senhor. Então a gente vê que mais uma vez Deus está falando, se for necessário, vão habitar em tendas mais uma vez para aprender a confiar, para aprender, mas para ser tratado, passar pelo tratamento de Deus. E pastor Fernando, esse tratamento, deserto, como muitos chamam, né?
Mas, no caso, não só um deserto de dificuldades sem Deus, mas um deserto onde Deus está ali cuidando e a gente aprende a ser dependente. Deus continua trabalhando assim nos dias de hoje? Muitas vezes a gente vê já acontecer isso, que as pessoas vão pagando o preço de uma desobediência. A Bíblia fala em Isaías capítulo 19, se quiser de ouvir, comereis o bem dessa terra. Aí o versículo diz assim, mas se for rebelde, se ele devorar da espada. É como eu havia comentado já, a Bíblia fala assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Sim. Tudo como plantar, ele vai o quê? Ele vai colher. A lei da semeadura é real. O que a pessoa faz, ela acaba colhendo. E Deus ele continua trabalhando assim. Muitas vezes a pessoa está passando uma provação grande, uma privação grande, ela está sendo privada de muitas coisas, mas a culpa é dela própria. E Deus está deixando a pessoa entender para que ela possa tentar voltar da onde ela errou e começar de novo. Então isso continua acontecendo nos dias de hoje. Deus não muda, né? Ele fala, eu, o Senhor, não mudo. Então ele vai agir da mesma maneira. Então é só a gente conseguir entender o que Deus está fazendo e permanecer na presença dele, porque vai vir a cobrança. Uma hora ou outra a cobrança vem. E a gente tem que estar pronto aí a assumir nossa responsabilidade. E quando na hora de assumir, a pessoa não quer assumir. Mas se ela está sabendo o que ela está fazendo, ela está colhendo o que ela colhendo o que ela plantou no passado. Sim, Deus está avisando, assim como avisou para esse povo, né? Deus não ficou em silêncio. Enviou os profetas, visões, parábolas, enfim. Quantos profetas não foram boca de Deus para alertar este povo? E assim Oséias mais uma vez. Né? E a gente vê que nessa questão das tendas, do deserto, realmente, quando algo toma o lugar de Deus, Deus é capaz de abalar suas estruturas, tirar aquilo que você acha que é uma segurança, para você perceber que não é segurança coisa nenhuma, e você realmente reconhecer que só Ele é a segurança, que Ele é o firme fundamento, que Ele é o Salvador. Enfim, então, tome cuidado, né? O versículo que a gente sempre fala aqui de Mateus 6,33 é para você guardar, mas não só decorar como um versículo conhecido, mas de fato viver isso no seu dia a dia. Do 11 a 14, né? Não vai dar tempo de ler aqui, mas nós vemos que assim como Jacó servindo pelos rebanhos, os israelitas, eles tentam ganhar a vida com os seus próprios recursos, né? O que os orgulhosos e aqueles que são autossuficientes não conseguem perceber que Deus estava por trás de tudo, que não era mérito humano, né? Mas que também Deus estava ali, era isso que trazia a bênção para ele. E aí uma pergunta, pastor João, que a gente tem que se fazer todos os dias, né? De onde que vem o meu sustento? Talvez é muito fácil a gente falar, e é Deus. Mas trazendo de forma muito prática, antes de tomar uma decisão, algo que Deus deu a direção para a pessoa fazer, mas antes de dar o passo, ela vê a conta bancária. Aí a gente já vê que não é apenas de Deus que vem o seu sustento. Consegue perceber que é uma coisa que a gente faz com naturalidade, mas que já demonstra onde está a nossa segurança? Se Deus deu a direção, se Deus deu a palavra, você pode colocar o pé, que Deus vai colocar o chão. Mas muitas pessoas são assim, que na verdade é o Deus Mamon que está governando o coração. Antes de qualquer decisão, decisão que tem ali a bênção de Deus e a direção de Deus. Um exemplo, filhos, muitas das vezes, né? A pessoa pensa só na questão do dinheiro. Então, é do dinheiro só que vem o seu sustento, não é do Senhor? É Ele que sustenta a todos nós, né? Temos que confiar nele. O próprio Jacó, quando saiu sem nada. Sim. E ele voltou riquíssimo. E ele foi enganado. Você vê que Labão enganou, Foi parte do trocou o salário tratamento, isso dele aí. várias vezes, mas vê que Deus ele não abandonou. E quando nós confiamos em Deus, ele opera o sobrenatural. Se comentou acerca de Pedro, pescou a noite toda e não pegou nada. E aí, quando ele emprestou o barco, Jesus falou com ele foi pescar, ele emprestou o barco, ele ouviu a pregação, Jesus falou, vai agora e pesca. E ele era pescador, ele entendia de pesca. Ele sabia que aquele horário não era bom, ele já pescou, não pegou nada. Mas ele diz, por causa da tua palavra, vou lançar a rede. E quando nós temos este entendimento, a gente vai ficar surpreendido com aquilo que Deus ele vai fazer. Exatamente. Deus coloca o chão. Se você está debaixo de uma palavra, você pode colocar o pé que Deus coloca o chão, entende? Então é dele que vem o seu sustento, é ele que precisa ser a sua segurança. Esse capítulo vai terminar de uma forma muito séria, né? Vai dizer da persistência do pecado, das consequências que essa atitude traz. Quem insiste no pecado vai colher dor. Não porque Deus é cruel, mas porque o povo está rejeitando a graça de Deus, está fazendo mau uso da misericórdia do Senhor. E para a gente fazer uma síntese final aqui desse capítulo, a gente vê que Deus chama o seu povo a se lembrar de quem Deus é, de quem eles são. Então, de tudo aquilo que Deus fez. Vemos também o povo se perdendo nas astúcias, né? Tentando viver sem Deus, seja por alianças, seja pelo conflito social, né? Os mercantes que estavam ali também
fazendo balança enganosa. Vemos aqui a restauração, né? Para finalizar, a restauração, ela vai começar quando nós retornamos para Deus com verdade, com justiça e com dependência. Deus quer enxergar em nós um coração obediente que depende somente dele. Para a gente encerrar com chave de ouro, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que vem para abrilhantar e acrescentar aqui no podcast bíblico. E eu começo com esse comentário que diz assim: Israel foi infiel ao Senhor, praticou a mentira e a violência e buscou o refúgio em alianças com a Assíria e o Egito. Então o Altíssimo trouxe à memória a experiência do patriarca Jacó, o qual, ao contrário daquela nação, voltou-se para o Senhor e teve um encontro com ele. Os israelitas, no entanto, eram desonestos no comércio, oprimiam o próximo e celebravam suas riquezas sem reconhecer o pecado que eles praticavam. Além disso, não davam crédito à mensagem dos profetas enviados por Deus. Embora o Senhor, no princípio, tivesse usado um profeta, Moisés, como um instrumento seu para libertar o povo da escravidão egípcia e guiá-lo no deserto. Ora, sem arrependimento, Deus os faria novamente habitar em tendas, pois seriam levados para o cativeiro assírio. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e também pastor Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. Passa para nós, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, as mídias sociais, o senhor pode ficar à vontade. Obrigado, Júlia. Nós estamos em Ricardo de Albuquerque, na Rua Araçá, número 92. Nosso culto de domingo é um culto de louvor, de adoração, de busca do Espírito Santo, dia de milagre, dia de bênção, às 8 da manhã, às 18 horas. E a nossa mídia social, o Instagram, é o @IGD Ricardo de Albuquerque. Deus abençoe a todos e foi um prazer estar com vocês aqui, em nome de Jesus. A alegria toda nossa, pastor. Muito obrigado. E pastor João Merino veio lá de Petrópolis para poder abençoar as nossas vidas aqui no podcast bíblico. Pastor, passa para a gente o endereço de onde o senhor está, os horários, as mídias sociais, culto jovem. Você pode ficar bem à vontade. Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111, centro de Petrópolis. Ali aos domingos, 7h30, 10, 15 e também às 18 horas e 30 minutos, né? A rede social, né? O Instagram, @PR João Merino. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastores, e obrigado a você de casa. Faça a leitura de Oséias 13, aquela leitura prévia, e você vem aqui para o podcast para a gente continuar mergulhando mais e mais, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Já estamos chegando ao final deste capítulo, então não deixe de participar das votações para a escolha do próximo. É você de casa que sempre escolhe qual será o livro estudado aqui no podcast bíblico, tá bom? Então vai lá para o nosso Instagram, @canal.cjc, deixa o seu comentário nos vídeos que a gente sempre coloca por lá, tá bom? E aí vai votando, participando, e a gente vai estudando mais e mais aqui no podcast, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!